elas são mencionadas em uma só história, por isso vamos tratar das duas. Está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 21 e o versículo 8. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 8. Abra sua Bíblia comigo e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa. Rispa é uma das mulheres que vamos tratar hoje, que significa extensão. Ela era filha de Aiá, que significa falcão, que ela, Rispa, gerou de Saul 2 filhos, ou seja, Arnone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, e os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, que ela deu a Adriel, que significa rebanho de Deus, filha de Barzilai. Então aqui está esse versículo dessa história tão linda que nós vamos conhecer. Eu sei que você já conhece, mas vamos estudar um pouco mais sobre essas 2 mulheres. Uma chamada Rispa. Rispa era concubina do rei Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. Aquele que foi aclamado e pedido pelo povo, mas que a vontade de Deus era para ser o primeiro, Davi, segundo o coração, o desejo de Deus. Mas Saul, então, foi o primeiro rei e ele teve filhos e filhas. E essa filha que hoje nós estamos falando sobre ela, Merabi, a filha mais velha de Saul, e a concubina de Saul, chamada Rispa. Ambas tiveram filhos. Vamos separar melhor a história? Rispa era concubina de Saul e teve filhos. Os 2 filhos aqui registrados, chamado Arnone e Mefibosete. E também a sua filha, depois se casou, era para ela se casar com Davi. Lembras nas lives anteriores que nós tratamos disso? Quando Davi venceu o gigante Golias, Saul havia prometido a sua filha para se casar com ele, mas depois não cumpriu a promessa e deu a Merabi a se casar com outro. E Davi humildemente esperou o tempo de Deus e ele deu a segunda filha dele. Mas aqui tratando de Merabi, a sua filha mais velha, teve 5 filhos. E tudo bem, a história registra aí os 5 filhos, mas não registra muitos atos a respeito dos seus filhos. Mas agora está registrado essa história dessas 2 mulheres num tempo em que Saul já havia morrido e Davi já se tornou rei em Israel. E o filho de Saul também tornou rei em uma parte de Israel. Então, Davi estava sendo rei em Israel quando houve uma grande fome. E essa fome atacou o povo de Deus e eles estavam sofrendo muito. E quando a fome veio assolar o povo de Deus, Davi se preocupou com aquela situação, então logo ele orou, consultou a Deus e pediu, orando a Deus, para que ele respondesse o motivo daquela sequidão, daquela escassez de alimentos, da fome que estava assolando a nação de Israel. Davi, quando ora, Deus responde e diz: é porque há pecado. E o pecado é porque foi lá atrás, no tempo de Saul, quando ele quebrou uma aliança. Essa aliança foi quebrada quando foi feita com Josué, com Gibeonitas. Nesse tempo, Josué prometeu de não matar os gibeonitas, que eles seriam poupados, eles ficariam vivos e serviriam
a nação de Israel, como lenhadores, como carregadores de água, seriam muito úteis ali. Mas esse pacto é esquecido por Saul quando se tornou rei, e ele quebra essa aliança, quebra esse compromisso e despreza os gibeonitas, mata os gibeonitas. Então eles são maltratados, são desprezados e assolados terrivelmente pelo povo de Deus, ou seja, porque ali estava o povo de Deus sendo representado por Saul, que era o rei da nação. E Saul, um homem sanguinário, derrama esse sangue dos gibeonitas, que desagrada muito a Deus. Quando há uma aliança, quando há um compromisso quebrado, Deus logo fala de forma que ele não se agrada e que começa a trazer disciplina para o povo. O povo de Israel, então, agora, depois de tanto tempo, não se arrependeu, Saul não se arrependeu, seus filhos não se arrependeram, veio os netos, e continuava ali o pecado e cheirando mal as narinas de Deus. E os gibeonitas sofrendo e desprezados e maltratados. Os anos se passaram, então, voltando, Davi sendo rei, ele logo ora e consulta a Deus. Por que estamos sofrendo? E quando Deus diz o porquê dessa aliança quebrada, então Davi logo manda a chamar os gibeonitas e ele consulta eles dizendo: o que vocês querem para que nós possamos fazer? E assim vocês nos perdoem do mal que foi feito anteriormente pelo rei Saul. Podem pedir o que vocês quiserem, que nós retrataremos com vocês. Pedimos perdão para que o perdão aconteça por vocês e o nosso Deus também. O nosso Deus possa nos perdoar e a nossa terra volte a ter comida, volte a ter chuva, volte a ter mantimento, volte a ter paz. Então, os gibeonitas respondem e respondem de uma forma muito, muito dolorosa. Eles pediram 7 filhos da descendência de Saul. Eles disseram: não queremos ouro, não queremos prata, não queremos riqueza, mas nós queremos 7 filhos descendentes da descendência de Saul, para que nós possamos tratar com eles com justiça. Davi, então, por ser um homem íntegro, justo, ele atende o pedido dos gibeonitas para que Deus aplacasse a sua ira, para que Deus perdoasse o pecado da nação que havia sido cometido pelo rei Saul, que anteriormente foi o rei antes de Davi. Então Davi, como um homem justo, um homem íntegro, segundo o coração de Deus, ele temendo, mas ele precisou então atender o pedido como um pedido de perdão, atendendo ali o pedido dos gibeonitas. E ele começa então a buscar os 7 descendentes de Saul. Ele encontra agora os 2 filhos de Rispa, chamado Arnone e Mefibosete. Mefibosete aqui, esse Mefibosete, não é aquele Mefibosete filho de Jonatas. Aquele Jonatas, amigo de Davi, que fez uma aliança de bênção entre as suas descendências, que seriam honrados as suas descendências pela amizade dos dois, de Davi e Jonatas. Então Jonatas tinha um filho também chamado Mefibosete, que estava lá em Lodebar e que havia sido trazido para a casa real de Davi por ele cumprir um compromisso, cumprir ali uma aliança com seu melhor amigo chamado Jonatas. Ele se chamava Mefibosete, estava ali na casa de Davi, na casa real, no palácio de Davi.
Mas esse outro Mefibosete era filho de Rispa, com outro homem. E Rispa, então, logo sente a dor de ser tomado seus 2 filhos para serem levados pelos gibeonitas e serem enforcados, para que eles considerassem como justiça. E assim Deus perdoasse a nação e voltasse a ter comida naquela nação de Israel. E os outros 5 filhos é dessa outra mulher chamada Merabe. E Merabe era a filha de Saul, a filha mais velha de Saul. Seu pai já havia falecido, mas o pecado dele ainda cheirava mal, porque não havia se arrependido, pedido perdão, havia quebrado uma aliança lá atrás, muitos anos antes. Quem sabe se ele tivesse pedido perdão, Deus não pudesse ter permitido essa fome assolar a nação de Israel. Estava ali agora essas 2 mulheres com seus filhos sendo levados pelos gibeonitas e serem enforcados em uma montanha. Já imaginou que situação constrangedora, que situação de dor essas mulheres enfrentaram? Seus filhos serem mortos, enforcados pelos gibeonitas. Mas eles haviam sido desprezados, já haviam sido mortos muitos gibeonitas, não conta-se a quantidade, mas foram muitos e muitos que foram mortos pelo rei Saul. E agora, no tempo de Davi, o povo padecendo por uma aliança quebrada lá atrás, quando Josué estava vindo com o povo do Egito para entrar na terra de Canaã, pouparam os gibeonitas por uma aliança, por um acordo. E agora que Deus estava disciplinando o povo de Israel. Oh, meus amados, como essa passagem bíblica fala ao nosso coração. Quando nós erramos, quando nós falhamos, procuremos nos consertar diante de Deus, para que não venha lá na frente colher as consequências do pecado. E aí poder os nossos filhos de repente sentirem por alguma brecha, também sofrerem consequências. Na verdade, quero lembrá-los que a palavra do Senhor diz que aquela alma que pecar, esta morrerá. Esses filhos aqui não haviam pecados, mas eles estavam sendo mortos injustamente. Um sangue derramado injustamente, sem eles terem culpa. Mas isso aqui representa também uma tipologia tão perfeita de Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, mas que ele foi levado para também ser sacrificado na cruz do Calvário, em um monte chamado Caveira. Jesus não tinha pecado algum, não tinha culpa alguma pelos nossos pecados, pelo pecado desde Adão, e que de lá para cá viemos também pecando, não que herdamos o pecado, mas herdamos a morte. E pelo pecado ter entrado no mundo, veio as consequências, veio a consequência da morte. E agora veio a morte a esses filhos, injustamente, os filhos de Rispa e os filhos de Merabe. Merabe tinha 5 filhos e Rispa tinha 2 filhos. Porém, o perfil dessas 2 mulheres nós podemos ver uma bem diferente da outra. Não se fala que Merabe acompanhou a morte dos seus filhos, não se fala nada mais. Porém, Rispa, ela acompanhou em todo o tempo que seus filhos foram levados e colocados ali na forca, na montanha, pelos gibeonitas. E ali eles ficaram expostos, mortos e expostos. Rispa não abandonou, não saiu de perto de seus filhos. Ela sentia a dor. Ela não pôde fazer nada para salvar os seus filhos em vida. Mas ela estava ali naquele momento,
fazendo algo em memória dos seus filhos. Ela sabia que as aves dos céus, os animais silvestres estariam ali para atacar os corpos de seus filhos quando eles viessem a falecer. Junto com eles estavam os filhos de Merabe também ali, enforcados naquela montanha, naquele penhasco que não tinha como jamais eles se salvarem. E infelizmente foram mortos os 7 filhos descendentes de Saul. Mas Rispa não vai embora. Rispa pega sacos e coloca sobre as pedras daquela montanha e fica ali dia e noite, dia e noite. A Bíblia diz que ela ficou cerca de 5 meses ali guardando os seus filhos e os filhos de Merabe. Ela não permitia que as aves do céu, nenhuma se achegasse àqueles corpos mortos para que tocasse, não comesse as carnes de seus filhos. Ela enxotava as aves dos céus. Muito nos traz a lembrança também de Abraão, quando foi oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele enxotava as aves do céu para que não roubasse aquele sacrifício de louvor ao Senhor e Deus pudesse vir e receber como cheiro suave para ele unicamente. Aqui estava Rispa fazendo o mesmo, enxotando as aves do céu. E sabe o que isso representa? Essas aves do céu representam espíritos malignos que enfrentam as nossas vidas para atacar as nossas vidas, para atacar os nossos filhos. E o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você, mulher, com você, homem de Deus, que está participando desta live. O que nós, como pais, como mãe, temos feito em favor dos nossos filhos para que eles não sejam atacados pelos espíritos malignos e sejam poupados e assim não sejam comidos pelas aves do céu, por esses espíritos malignos que enfrentam cada dia as almas das nossas crianças, dos nossos filhos, das pessoas que são vulneráveis, que não têm o que fazer, que são justas, mas que padecem. O que nós temos feito de esforço para salvar os nossos filhos? Rispa ficou cerca de 5 meses sem sair dali, enxotando os animais que vinham à noite. Ela os expulsava e não permitiam que se aproximasse para tocar, e não comiam. E as carnes deles foram secando, a pele secando, mas ficou ali grudada nos ossos. Mas não foram levados pelas aves do céu e nem pelos animais silvestres da noite. De dia eram as aves do céu e à noite os animais silvestres que vinham para querer tocar nos filhos de Rispa, e ela não permitia. E assim também ela ajudava e não permitia também sobre os filhos de Merabe. Que exemplo tão lindo de um amor que a Bíblia registra, o amor maior da literatura evangélica que nós podemos conhecer, é este amor de Rispa, que estava ali o tempo todo intercedendo em favor daquela situação dos seus filhos. Eu imagino ela orando, Rispa orando, pedindo a Deus que aplacasse a ira, o pecado daquela nação, que perdoasse a sua nação, que mandasse chuva, que trouxesse mantimento, que trouxesse novamente comida para a sua nação de Israel. Esta mulher fez a diferença nesses 5 meses como uma intercessora em favor dos seus filhos, em favor dos filhos de Merabe, em favor de sua nação de Israel. Oh, que testemunho lindo de uma mulher
que temia a Deus, que reconhecia que somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Então ela estava ali intercedendo, não pelas almas de seus filhos que já haviam morrido, mas ela estava ali intercedendo por perdão pela sua nação. Ela estava pedindo a Deus para que ela tivesse o direito de sepultar os seus filhos e ter um sepultamento digno, honroso, porque eles eram filhos amados por ela. Com isso, ela estava demonstrando que eles eram filhos queridos, que ela os amou e os criou com muito amor. E ela não abria mão disto, de um enterro, ou seja, de um sepultamento digno e honrado de seus filhos. Que luta extraordinária! Uma luta que foi registrada aqui na palavra do Senhor, não é por acaso. Para que pudesse hoje chamar a minha atenção e a sua atenção, para nós podermos ser mães diferentes nos dias de hoje. Mães que intercedem dia e noite pelos nossos filhos, repreendendo os espíritos malignos que estão atacando os nossos filhos, querendo insultar as mentes dos nossos filhos, achando que é normal o mundo de hoje, achando que é normal a forma que o mundo vive hoje no pecado, mas isso não é normal. Quantos filhos estão aí largados no mundo e que não estão sendo cuidados pelas mães e não estão tendo oração dos pais, da mãe em favor dos seus filhos, e eles estão perecendo. E o pior, perecem sem conhecer a Jesus, perecem no físico porque às vezes são assassinados e a sua alma também vem a perecer. E isso é muito triste, serem levados pelos espíritos malignos para a eternidade eterna sem Cristo. Isso sim traz um grande despertamento para todas nós mulheres, para todos nós, porque tem pais também a ouvir essa mensagem. Sejamos intercessores dos nossos filhos, que nós possamos buscar de Deus o amor verdadeiro pelos nossos filhos, mesmo que sejam pecadores, mesmo que falhem, são nossos filhos e é nós que precisamos cobri-los de oração. E Deus está o tempo todo requerendo de mim e de você o que temos feito em favor dos nossos filhos. Quem sabe muitas mulheres estão se comportando como Merabe, não se importando com a situação de seus filhos. Vai embora, deixa seus filhos ali. Mas não sejamos como ela, sejamos como Rispa. Venhamos a interceder pelos nossos filhos enquanto estão vivos. Dizer que nós o amamos enquanto estão vivos. O que adianta estar ao redor de um funeral, de um caixão e dizer: meu filho, eu te amo. Uma certa vez eu vi um homem, um general da marinha, velando sua filha, e ele disse, em um acidente de avião, e ele chegou no caixão da sua filha e disse: filha, por que eu não te disse que eu te amava mais? Eu te disse sim, mas eu podia ter dito muito mais que eu te amava. Hoje eu estou aqui te dizendo: você é minha filha amada. Eu te amo muito. Mas ela não estava ali presente mais para ouvir as palavras de seu pai, que a amava. Que neste dia todos nós possamos ter atitudes diferentes de honrar os nossos filhos. Assim como Rispa honrou seus filhos em vida e honrou também na morte. Ela honrou de forma extraordinária. Embora Rispa teve um esposo sanguinário de um mau testemunho, que foi o rei Saul, que derramou sangue inocente. Por isso Deus não deixou sem disciplinar a nação de Israel. Era preciso conserto, era preciso arrependimento, era preciso pedir perdão. Então Rispa estava ali intercedendo
pela sua nação, pedindo perdão a Deus. E nesse tempo todo ele estava ali, e o Senhor logo então faz com que Davi fica sabendo. E Davi vai logo ao encontro daquela mulher e busca ali humildemente o pedido aos gibeonitas para que entregasse os ossos dos seus filhos e assim desse o direito de ter um sepultamento digno. A pedido de Rispa, Davi, que já era o rei ali, constituído por Deus, segundo a vontade de Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem fiel. Gostaria de abrir um parênteses aqui. Em uma das lives anteriores, lembra que nós falamos sobre Mical? Mical era uma das filhas do rei Saul. Lembram também de nós comentarmos que ela era estéril? Já imaginou se Mical, eu posso conjecturar, tivesse dado filhos a Davi? Nesse momento aqui, que os gibeonitas pedissem filhos descendentes de Saul, quem sabe esses filhos de Mical com Davi seriam levados. Mas Deus é tão perfeito, Deus não permitiu que Mical gerasse filhos com Davi. Davi não podia perder filhos, porque Davi era um homem íntegro. Davi era um homem reto, justo, e não merecia passar por essa tamanha dor de ver filhos sendo levados. Apesar de que Davi também se compadeceu com aquela situação tão dolorosa de levar os filhos de Rispa e os filhos de Merabe a serem enforcados. Davi era um homem justo e íntegro, mas depois da morte deles, depois que Davi vai e busca os ossos dos filhos de Rispa, veio também os ossos de Jonatas, o seu amigo, o amigo de Davi, aquele que ele tinha uma aliança. Veio também os ossos de Saul, que estava ali sendo levantado pelos gibeonitas como um troféu, porque ele havia afrontado os gibeonitas e então ele estava morto, estava ali a sua cabeça, seus ossos como um troféu. Mas nesse momento, pela intercessão de Rispa, que é levado os ossos de seus filhos, também é levado os ossos do rei Saul, que estava num lugar indevido, que não tinha sido sepultado, depois de anos e anos e anos. Então é levado também os ossos de Jonatas, os ossos de outros também, outras pessoas foram levados, que morreram nas batalhas com Saul, mas que foram homens honrados, lutando pelas causas de Deus, foram levados e sepultados, juntos com a sepultura do pai do rei Saul. Veja que tiveram um sepultamento honrado, num lugar honrado, num lugar que era para ser sepultado, mas antes foram expostos à vergonha por um pecado de quebra de aliança. Que esse testemunho venha tocar ao nosso coração e não venhamos a quebrar a nossa aliança que temos feito. A maior aliança que nós temos é a aliança com Cristo Jesus. Um dia ele foi entregue ali na cruz do Calvário inocentemente por nós. Mas nós cremos nele e abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, eu faço uma aliança contigo para que o Senhor venha morar no meu coração. E assim, Senhor, o Senhor foi sepultado e nós também fomos sepultados contigo. O Senhor ressuscitou. Nós também seremos ressuscitados. Se partirmos desta vida, teremos o direito de sermos ressuscitados com Cristo Jesus, porque essa é a promessa dele. E assim seremos levados para morar eternamente com ele, eternamente com o nosso Senhor Jesus. Nós temos várias alianças aqui nessa terra, alianças de casamento. Quantas mulheres estão agora com alianças no matrimônio? Honre seu matrimônio, seja fiel, ore por ele, ore por seu cônjuge.
para que o seu matrimônio venha ter paz e toda a sua família venha conhecer e servir a Deus. E possa dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um privilégio muito grande e que isso honra o coração de Deus. Isso toca o coração de Deus quando nós nos esforçamos e oramos dia e noite em favor do nosso lar, do nosso filho, do nosso esposo. A Rispa tinha um homem assim, um homem mau, mas ela não se comportava como ele. Ela temia Deus. Independente do seu esposo, ela tinha uma atitude diferente de servir e honrar a Deus, de orar e buscar a face do Senhor para resolver os seus problemas. Que essa seja a atitude de cada um de nós nesse dia, de buscar a face do Senhor para que Ele venha resolver todos os impasses, as tribulações, as provações que passamos, e que Ele nos abra portas, opere milagres e nos traga vida, e sejamos no final todos honrados. Ao final da nossa vida, a nossa descendência precisa ser honrada, e que tudo seja para a glória do nome do Senhor Jesus. A descendência de Rispa foi mencionada por quê? Porque foi uma mulher honrada, uma mulher que honrou a Deus. Que nós venhamos a honrar a Deus, e a nossa descendência também será honrada, será lembrada, será digna, e o nosso Deus há de honrar os nossos descendentes. Que essa palavra venha falar mais forte no seu coração, através do Espírito Santo de Deus. Vou orar com você. Feche os seus olhos e eu vou orar por você. Pai, nós te damos graças por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Quantas pessoas que estão a ouvir esse vídeo e estão com as suas famílias desestruturadas, passando por problemas diversos, mas o Senhor conhece a situação de cada uma dessas famílias. E o bem mais precioso que o Senhor constituiu desde Adão e Eva foi a família, o lar. O Senhor deu filhos a eles, e o Senhor também hoje é honrado através das famílias. Pai, vá de encontro a cada uma dessas pessoas que estão agora a ouvir a sua palavra, que elas também sejam alcançadas por milagres, e que a sua descendência seja honrada, seja cada dia, Senhor, pessoas que venham te honrar e tenham um final digno e honrado, te servindo e te honrando. Pai querido, perdoa os pecados dessas famílias. Lava com seu precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Perdoa essas famílias. Perdoa os pecados da nossa nação. Perdoa, Senhor. E não traga, ó Pai, fome para a nossa nação. Assim como esta mulher intercedeu, nós estamos intercedendo pela nossa nação brasileira, que nós tenhamos alimento, que nós tenhamos vida, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos em Cristo Jesus liberdade de viver com bonança, com fartura, alimentos, chuvas de graça e fartura na nossa terra. Tira a sequidão, tira, Senhor, tudo aquilo que o Senhor não agrada, e perdoa todas essas pessoas que estão com o coração quebrantado buscando no Senhor. E eu ministro no nome de Jesus tempos de paz sobre essas famílias, tempos de renovo, tempos de alegria, tempos de bonança, tempos de mantimento, tempos de fartura, tempos de milagres sobre a vida de cada uma dessas famílias, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém.